Falar de pesquisas eleitorais. Aliás, já fica aí a pergunta para você também que está nos assistindo. Pode responder nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, @P62Minutos, a seguinte pergunta. Você já foi entrevistado por um pesquisador de um instituto que faz aferição sobre quem vai ganhar a eleição para presidente, quem vai ganhar a eleição para governador, para o Senado? Aliás, aproveito também para pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos. Vamos lá, olha, quase todos os dias o eleitor brasileiro encontra uma pesquisa de intenção de voto para a presidência, como eu disse agora há pouco. Então a nossa reportagem foi às ruas, em Brasília e em São Paulo, para fazer essa pergunta. Vamos lá. As pesquisas eleitorais nem sempre refletem o resultado das eleições. É por isso que nós viemos às ruas aqui em Brasília e em São Paulo para saber se alguém de fato já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa. Não, nunca fui entrevistado, nunca. Não, ainda não. Nunca? Não, nunca. Não, ainda não. Não, ainda não. Não, eu nunca fui. Não. 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 Não, nunca fui. Não. Não. A senhora acredita nesses resultados? Não, não dá para acreditar. Eu acredito, mas eu não acho que todo mundo pode confiar nela 100%, porque nunca sabe o que vai acontecer na hora da eleição, de verdade. Eu não acredito, que é muito manipulado essas coisas. Não é que eu acredite, eu acho assim que existe uma manipulação para que a população mais carente, com menos estudo, acredite. Não, eu acredito que essas pesquisas mais é influência de política. Não, não acredito e acho até que tem tramóia. Não, não acredito. Algumas, não todas. Tem algumas que são meio duvidosas. Pois é, Rose. Aliás, recentemente, um portal de notícias criou agora o selo de qualidade de pesquisas. Então, La Garantia Soy Yo. La Garantia Soy Yo. Tem pesquisas que eles garantem, outras nem tanto. E olha tem também os agregadores de pesquisa, que aliás não é algo novo no Brasil, os Estados Unidos tem também. Mas no caso dos portais brasileiros, eles criam agregadores de notícia com 50, 60 pesquisas diferentes e dizem que colocam tudo ali num liquidificador e uma colherada de alguma metodologia que eles não explicam qual é. Enfim, em suma, quase todos dizem que Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno. Não foi o que nossa reportagem só não vai constatou, ganhar, não. Realmente, só não vai ganhar na rua. E nós acompanhamos, realmente nenhum deles, né, assistiram. E os institutos de pesquisa, eu falo que é o atual voto de cabresto, porque eles indicam quem eles querem. E o pior é que não tem nenhum órgão para regular isso. Quando chega de última hora, eles inventam que teve uma onda, e a onda que mudou tudo, né, Augusto? Olha, a cada eleição a gente esquece o que aconteceu na última eleição. Na eleição de 2018, o Datafolha publicou uma pesquisa uma semana antes da votação, dizendo que o Haddad venceria por 55% contra 45% do Bolsonaro, venceria no segundo turno. Afirmou. Aí vem a eleição, não dá nada disso, e a gente ouve gente séria que havia nas redações dizendo, não vou mais ligar para esse negócio, não dá para publicar pesquisas. Aí começa a nova temporada de pesquisas, lá vamos nós aí para essas sopas de índices que nunca funcionaram, né? Eles mentem, erram. No caso do Datafolha, a Folha é capaz de dizer que o Brasil, quando melhora, despiora. A Folha é capaz de dizer que o Bolsonaro matou 600 mil mortos pelo coronavírus. A Folha atribui o desaparecimento de um jornalista e de um sertanista, né? Indigenista no Amazonas ao Bolsonaro. Como é que você acha que uma empresa, um instituto de pesquisa pertencente à mesma empresa, vai agir corretamente? A pauta da Folha, da empresa toda, é Bolsonaro tem que cair, tem que ser derrotado na eleição. Se não sofrer o impeachment, tem que ser derrotado desde o primeiro dia. Tem que ser derrotado. Por que eles vão publicar a verdade? Agora é mais fácil encontrar uma ararinha azul do que um entrevistador. Na Paulista. Eu conheço, mas eu conheço também o outro lado. Contar rapidamente. Em 1982 e 85,
Eu acompanhei pela Veja o trabalho do Gallup, fazendo previsões. No caso de Santa Catarina, eles deram ao Esperidião Amin uma vantagem de 20 pontos contra o candidato do MDB. E me ligaram vários amigos de todas as tendências de Santa Catarina, dizendo, olha, aqui sempre foi equilibrada a eleição. Está esquisito, não pode ser assim. Então, aí eu vi o Gallup, que fechou depois de errar em 85 também. Isso em 82. O Gallup, eles acertavam, faziam uma maracutaia com índices. Porque pela ciência da estatística, se você tem 2,6, você sobe para 3. Para dar número redondo. Se você tem 2,4, você desce para 2. Eles começaram a dizer assim, 2,1 do candidato que estava atrás, como eu dizia, olha, eles estão me advertindo que não é assim. Ele fazia 2,1, virava 3. É desse jeito. Eu lá acompanhando. Para resumir, a eleição, eles chegaram à véspera da eleição com o Esperidião Amin 25 pontos acima do adversário. Ele ganhou por 900 votos. 900. Então eu dizia a ele quando eu encontrei, eu sou responsável pela tua vitória, porque se é verdade que o indeciso vota em quem vai ganhar, eu te elegi. E o senador, que era o Jorge Bornhauser, também chegou com quase 30% de vantagem sobre o principal adversário e ganhou por pouco mais de 500 votos. Os dois deviam agradecer ao Gallup e a mim. Fui lá. No dia seguinte, a Veja queria me matar, a direção da Veja. Eu fui lá e disse, olha, o que aconteceu? Depois de uma semana, ele explicou que havia sido subornado um pesquisador num reduto, numa cidade de Joinville, que era um reduto oposicionista. Esse pesquisador teria provocado um desvio de 20%. Nossa. Ou está mentindo o Gallup, ou errou, ou estão mentindo todos. O fato é que desde aquele dia eu parei de perder tempo com pesquisas, porque os jornalistas sempre souberam trabalhar sem esse tipo de muleta. A pesquisa é relativamente recente, eu já trabalhei sem pesquisa, você sente o clima. E o clima que a gente consegue sentir, né, nitidamente, não tem nada a ver com o que dizem as pesquisas. E não vai muito longe. Na última eleição municipal em Porto Alegre, o Ibope indicou que a Manuela Dávila seria eleita prefeita. Dias antes, ela chegou a fazer reuniões já para a escolha do secretariado. Então, determinados políticos gaúchos já sabiam que seriam secretários municipais. O que aconteceu? Ela perdeu a eleição. Pois é. Ela perdeu a eleição. E a ex-diretora do Ibope, porque o Ibope faliu, fechou, né? Agora tem outro, como o Galo, Márcia Cavalari, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, salvo engano, ou Guaíba, acho que a Rádio Gaúcha, pedindo desculpas e dizendo que aquilo ia ter que ser estudado. E não foi o único caso. Eles erraram em Recife, eles erraram na cidade de São Paulo. Na distância, eles indicaram mas que praticamente o Guilherme Boulos seria eleito. Diga, Paulo. Não, só erram para a esquerda. Só isso que eu quero dizer. Nunca erra para a direita. É verdade. O candidato só mais cai pro mesmo lado. Né? Mais. Eu confio mais no motorista do Uber, tá? Que eu pergunto para ele, de cada 10 pessoas que entram. Ele já ouve um monte de gente. Já ouve, já fala para mim. É verdade. Olha só, já de olho no relógio, mais um assunto, a cúpula nos Estados Unidos, né? O encontro entre Jair Bolsonaro e Joe Biden, a pressão da turma do politicamente correto sobre a nossa Amazônia. O Paulo Figueiredo vai fazer um resumo. Vou fazer um resumo rápido. Primeiro, o presidente Bolsonaro ter aceitado ir à Cúpula das Américas. O Joe Biden mandou um emissário, foi lá, um assessor, pedir especificamente ao Bolsonaro para ir, porque o Joe Biden está numa situação tão ruim que ele já estava, a cúpula estava ficando esvaziada. Você pensa, o fato do México, que é os dois países mais importantes da América Latina são Brasil e México. Mas o mais importante para os Estados Unidos especificamente são o México, que são fronteiriços aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm um problema sério com o México, que é o problema migratório. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, de 2021, foram 2 milhões de pessoas, isso é uma grande cidade, né? 2 milhões de pessoas cruzando ilegalmente a fronteira do México em direção aos Estados Unidos.
2 milhões. Só para dar um efeito de comparação, no ano anterior tinham sido 200 mil. Então, no ano anterior, a gestão do Trump. Então, desde que o Biden assumiu, de um ano para o outro, aumentou 10 vezes. Então, era muito importante o diálogo. Mas o México falou que, se não for Cuba, se não for Venezuela, a gente não vai, os socialistas estão unidos. Então, assim, muito importante e maduro que o presidente Bolsonaro tenha ido, porque ele podia não ter ido. Ia ser absolutamente normal se ele não fosse e não ia gerar problema nenhum. Usou a oportunidade para se aproximar do governo Biden, uma atitude madura para quem diz que o Bolsonaro toma atitudes de política internacional de forma imatura, de forma não pensada. Foi bastante bem pensado. A conversa dos dois decepcionou muito só a um grupo, aos jornalistas, que diziam que ia acontecer de qualquer forma um choque entre os dois, que o Bolsonaro e o Biden iam se dar muito mal, que o Biden ia... Não sei se vocês lembram, saiu umas 2 semanas atrás uma reportagem falsa, acho que foi da Associated Press, dizendo que o Joe Biden, que o diretor da CIA tinha dado um pito no Bolsonaro para ele parar de falar da fraude nas eleições, para ele parar de botar as eleições brasileiras em dúvida, e todo mundo na expectativa, inclusive foi perguntada a secretária de imprensa da Casa Branca a esse respeito, se o Bolsonaro, se o Biden pressionaria o Bolsonaro a esse respeito, falaria alguma coisa nesse sentido. Ela confundiu, né, como eu disse, o Brasil com a Venezuela, deu uma resposta. Mas no final da história, o Bolsonaro disse que a conversa foi maravilhosa, disse que o papo foi muito bom, e isso deixou todo mundo muito chateado, e a imprensa está aí, jururu, que não conseguiu colocar atenção entre os dois, e a relação Brasil-Estados Unidos vai muito Paulo, bem. E teve um recadinho, né, para as nossas Supremas Cortes, porque Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram, porque foram considerados países antidemocráticos. Então, se o Brasil está lá... Pois é.